Bom, a gente já está ao vivo a partir da página da Casa de João Irmão Francisco no Facebook, né? Como é de praxe, a gente aguarda alguns minutos enquanto as pessoas começam a receber as notificações e acessar o nosso vídeo, a nossa transmissão. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui o Roberto que é médium, trabalha com esse aspecto da mediunidade, que é a mediunidade de cura, né? E ele vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho. Pelo título, a gente já vê que ele vai abordar essa questão da situação que a gente está vivendo hoje no planeta, e certamente será bastante interessante essa conversa que teremos hoje à noite, né? Então, a gente já dá as boas-vindas para as pessoas que já estão chegando, já estão deixando aqui os suas mensagens de boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente acertou com o Roberto que, ao final da fala dele, a gente vai fazer esse momento de interação com as dúvidas, as perguntas, né? Os comentários de vocês. Então, vão deixando aí nos comentários essas questões que vocês tiverem, alguma observação sobre a fala do Roberto, que ao final a gente vai reservar um tempinho para interagir com vocês, tá? O Roberto vai fazer uma apresentação e, ao final, a gente vai comentar essas observações. Antes da gente passar a palavra para o Roberto, eu convido a todos para nós nos unirmos numa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia. Primeiramente, agradecendo a ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que num ambiente virtual, mas certamente reunidos em espírito, solicitando a ele que derrame sobre todos nós a sua luz, ampliando a nossa capacidade de entendimento das questões que vivenciamos no nosso dia a dia, fortalecendo em nós a vontade de nos tornarmos pessoas melhores, de nos transformarmos, rogando a ele também o amparo dos bons espíritos, que eles possam nos intuir ao longo da atividade de hoje, bem como ao longo de todos os momentos de nossas vidas, esses amigos que estão sempre junto de nós, a nos orientar, a nos ajudar, que sejamos capazes de sintonizar melhor com eles, para facilitar o recebimento dessa ajuda que nos está sempre disponível. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, hoje e sempre, que assim seja. Roberto, por favor, fique à vontade, a casa é sua, meu irmão. Ok, Felipe, eu te agradeço o convite, é uma felicidade para mim estar retornando a palestras, né? Depois de tanto tempo parado, sem a oportunidade de estar em contato com as pessoas e falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, como é que a espiritualidade tem reagido a tudo isso, como é que nós médios temos reagido a tudo isso. E é uma oportunidade muito boa de estarmos todos juntos nessa noite, tentando levar para as pessoas um pouco do conhecimento, do entendimento, não apenas do espiritismo, mas também da prática da mediunidade de cura, diante de uma situação tão grave, atípica e desconhecida da maioria de nós. Né? Então, estou muito feliz de verdade de estar aqui. Estou em casa, mas estou feliz porque, de alguma forma, a gente pode contribuir com os conhecimentos de todos. Bom, eu tenho alguns slides aqui, eu sou meio amarrado aqui com o computador, quem me conhece sabe que eu sou um pouco amarrado com o computador, mas eu vou pedir um pouco de paciência de vocês para a gente deixar as perguntas para o final, tá? Como o Felipe já avisou, e vai ser um prazer responder. A nossa palestra só tem alguns tópicos, ela é bem simples,
a gente vai tentar explorar esses tópicos no sentido de trazer ainda mais esclarecimento sobre esses assuntos relacionados à mediunidade pura e também relacionados à questão da pandemia, que é o momento que a gente vive atualmente, tá? Para começar, deixa eu me apresentar. Graças a Deus, eu tenho tido a felicidade de ter nessa oportunidade que me deram, de ter recebido confirmação de muitas pessoas que conhecem o meu trabalho, conhecem o trabalho do Dr. Fritz, e que estão participando hoje conosco. Então, mas mesmo assim, eu faço questão de me apresentar, né? Meu nome é Roberto Barbosa, sou cearense, estou aqui falando da minha terrinha, do meu Ceará, de Fortaleza, onde eu nasci, e ao longo desses 25 anos, são 25 anos que eu tenho de trabalhos mediúnicos, eu nunca tive uma fase tão longa sem trabalhar mediunicamente como essa agora. E tem sido estranho por alguns aspectos, mas tem me dado também muitos aprendizados. Eu tenho notado que o trabalho que o Instituto faz hoje, não só no Brasil, como a gente também funciona fora do país, né? Tem vários países, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e África, que a gente faz os atendimentos a seres espirituais. E a gente tem notado, né, por parte das pessoas, uma certa sensação de estar perdido, né? A gente nota, principalmente com os médiuns, como é que a gente vai, como reagir a tudo isso, né? Bom, para começar, deixa eu fazer vocês entenderem um pouco como funciona a mediunidade de cura. Diferentemente do que muita gente pensa, a mediunidade de cura, ela não foi permitida por Deus para que a gente simplesmente leve para as pessoas a cura por si só. Mas, na verdade, que a gente, junto com o paciente, faça parte de um processo de melhoramento. A gente vai estudar hoje um pouco isso, a gente vai estudar um pouco essa questão da mediunidade, porque a gente tem que desmistificar muitas coisas que tem que se falar em torno da mediunidade de cura. O próprio nome já é estranho, né? Porque dá aquela ideia de que o médium, de certa forma, ele tem a obrigação de curar, né? Ou tem a responsabilidade com isso. Quando, na verdade, a gente percebe que o processo da mediunidade de cura é um processo muito mais complexo do que simplesmente usar da energia magnética que vem através da mediunidade de cura, como uma mediunidade de efeito físico, né? Muito bem descrita por Allan Kardec, mas vai muito além disso. E no momento atual, como esse que a gente está vivendo, a mediunidade de cura ela tem tido feitos fantásticos. A gente, na verdade, estava bem no começo do processo da epidemia. Quando ela começou lá na Europa e ela começou a ficar forte, nós estávamos lá. E a gente viu o surgimento da epidemia lá. E durante os processos de trabalho que nós estávamos, o Dr. Fritz tinha atendido mais de 1.000 pessoas nessa viagem, em vários países diferentes. E a gente teve depois a felicidade de saber que nenhuma dessas pessoas que passou pela mediunidade de cura, que passou pela cirurgia espiritual, elas tiveram, não só melhoraram, né, a maioria, lógico, muitos melhoraram das suas doenças, como também essas pessoas não desenvolveram a Covid, ou não testaram positivo. Não tivemos nenhum relato disso. Isso é o que mais nos impressionou, porque na época foi na época do auge da doença. Na verdade, eu vivi a epidemia 2 vezes. Quando eu cheguei no Brasil, ela estava começando. Então, eu peguei o começo lá e peguei o começo aqui. E aqui eu já sabia o que fazer, né? Desde que cheguei, eu me recolhi, ficamos em casa. Eu estou há 100 dias, praticamente em casa, só uma vez por semana, e olho lá para ir no supermercado, mas tenho me resguardado o máximo que posso. E como a mediunidade de cura funciona nesses casos? Porque a gente sabe que a mediunidade de cura ela funciona em vários tipos de doenças crônicas, vários tipos de doenças de todos os tipos. Mas e nesse caso específico desse vírus, como a mediunidade de cura pode auxiliar, né? Primeiro, a gente vai ter que entender um pouco mais sobre o processo da formação das doenças. A mediunidade de cura não é mais nada menos do que um magnetismo animal, né? O ectoplasma, que vem do médio, que é um médio de efeito físico, médio de cura. Todo médio de cura é um médio de efeito físico. E esse médio de efeito físico que doa esse ectoplasma, esse magnetismo, ele é usado
né, em conformidade com as doenças, no sentido de fazer com que essas doenças se debelem ou se transformem, né, a nível celular. Então, todo o processo magnético, ele ocorre dentro dos líquidos que estão dentro das células, e essas células se transformam para se tornarem células, voltarem a serem células sadias, e daí, então, as doenças não desaparecerem, porque é um processo, né, não é mágica. É um processo começo, meio e fim. Então, essas doenças, elas diminuem, e às vezes até somem, depois dessa interação magnética. Então, a gente tem que entender que o processo de mediunidade de cura é um processo magnético e ele envolve razão. Ele envolve começo, meio e fim. Não existe um processo magnético, não existe um processo onde a mediunidade de cura ela é simplesmente um preenchimento da fé do outro. Às vezes a gente se pega muito nessa questão, né? Roberto, eu não fiquei bom por quê? Eu fiz a cirurgia espiritual, participei da sessão de cura e não fiquei curado. Por quê? Porque eu não tenho fé? Às vezes as pessoas se enganam um pouco quanto a isso. A fé ela é muito importante, eu poderia dizer que ela é essencial, mas ela não é um fator determinante. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm fé de jeito nenhum, não acreditam em espírito, não acreditam em médico, não acreditam em Deus, não acreditam em espiritualidade, não acreditam em nada. São totalmente materialistas, né? Totalmente voltadas para o que é material, e essas pessoas ficam curadas. Às vezes isso acontece. E eu nunca vou esquecer uma vez que uma moça chegou para mim lá, na casa que eu fazia parte, aqui em Fortaleza, e ela falou para mim assim, eu só estou aqui porque uma amiga me trouxe, eu estou odiando estar aqui, eu não acreditei em nada que você falou na palestra antes da cirurgia, eu não acredito nisso aqui, eu não acredito em espírito, eu não acredito no Dr. Fritz, não acredito em nada disso, não sei nem o que eu estou vindo aqui. Eu falei, cara, que bom, seja bem-vinda. Ela disse assim, mas como assim seja bem-vinda? Ela disse assim, mesmo que você não tenha fé, talvez você se abriu nesse momento para, de repente, quem sabe, dar início à sua fé. E semanas depois ela me procurou na mesma casa, me dizendo que tinha sido tocada, porque ela tinha ficado curada do problema que ela tinha. E aí ela percebeu que a fé dela estava se iniciando. Então, a fé, ela ajuda muito, mas ela não é um fator que determina. Claro que quando a gente tem fé, tudo se torna mais fácil, né? Mas repito mais uma vez, não é um fator que determina. Entender um pouco como é que funciona esse mecanismo, né? Nós, de acordo com a doutrina espírita, né, a gente tenta entender onde é que realmente estão as doenças. De acordo com a doutrina espírita, nós somos espírito, perispírito e matéria. O que é que significa? Nós não somos apenas o corpo de carne. Nós somos, na verdade, a nossa condição realmente fixa, né, vamos chamar assim, é a condição espiritual. Então, nós somos espíritos, temos um perispírito e habitamos esse corpo provisoriamente, o tempo que nos for necessário aqui na Terra, para que a gente possa, dentro desse processo reencarnatório, encontrar a nossa evolução. Então, onde é que essas doenças se instalam? As pessoas dizem, Roberto, a doença é no espírito, a doença é no perispírito, a doença é na matéria? Gente, na verdade, a relação é mais ou menos assim. O espírito, ele é não material. Então, quando você pensa em espírito, você tem que pensar não material. Não tem matéria, nenhuma matéria, tá? O espírito ele não é regido pelas leis da matéria. Portanto, as pessoas dizem assim, como é possível o espírito se deslocar mais rápido que a velocidade da luz, né? Porque ele se desloca a velocidade do pensamento. Assim, porque ele não é matéria. Então, como o espírito não é matéria, ele não precisa seguir as leis da física, as leis materiais, né? Ligado ao espírito, todo espírito que vem para a Terra, estando ele encarnado ou não, possui um perispírito. Perispírito é como se fosse uma roupa. E essa já não é não material, essa é semi-material. Então, o perispírito é uma vestimenta semi-material de todos os espíritos que estão na Terra. Então, todos os espíritos que estão na Terra, encarnados ou não ou desencarnados, eles possuem um perispírito. Tá? E aos que estão encarnados, a mim, né, no nosso caso, a maioria dos que estão me assistindo, também possui um corpo físico, um corpo humano, tá? E esse sim é material. Então, nós somos a união desses três fatores. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, mas, Roberto, onde estão as doenças? Depende. Se você foi um fumante na outra encarnação, mas nessa encarnação você não fuma,
O seu corpo físico não foi sujo, vou chamar assim, né, para ficar mais fácil. Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas só tem que ter uma noção básica. Então, aquele corpo humano, né, ele não tem nada que indique nele, na matéria, que a pessoa fumou, ou que a pessoa tem algum tipo de problema causado por cigarro, porque ela não fuma. Né? E aí a pessoa passa a infância inteira com asma, falta de ar, com todo tipo de problema. Por quê? Porque na encarnação anterior, essa pessoa fumou. Isto é, na encarnação anterior, eu vou chamar sujar porque fica mais fácil de entender. Ela sujou o seu perispírito, né, com uma substância que não era necessária, e essa substância impregnou no seu corpo semimaterial, no seu perispírito, e veio mesmo passando para um corpo novo, veio para esse corpo novo com essa doença. E às vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa não tem absolutamente nenhum problema perispiritual em relação aos pulmões, mas nessa encarnação resolve fumar. Aí, se não der tempo nessa encarnação, ela resgatar, né, a falha, né, de não ter cuidado do corpo como deveria, e através disso o cigarro se torna um suicídio inconsciente, essa pessoa que sujou o corpo físico, se ela não puder resgatar nessa encarnação, ela vem resgatar numa próxima encarnação. Então, o corpo físico ficou para trás, mas o perispírito ficou manchado, e essa relação, na verdade, é uma relação de mão dupla. Então, toda vida que você pensa em doença, você tem que pensar nessa relação. O próprio espírito carrega também essas marcas que trazem de outras encarnações, quando nós não tínhamos nem mesmo perispírito que nós temos aqui na Terra. Por exemplo, quando vivíamos em outros planetas, antes mesmo de termos vindo para a Terra, né? Bem, há muitos milênios atrás, quando nós não habitávamos aqui na Terra, estávamos em outros planetas, passando por outras experiências reencarnatórias. O nosso espírito que veio de lá traz traumas, medos, fobias, relações, de todos os tipos, e ficam impregnadas no espírito, e esse espírito, quando vem a uma nova existência perispiritual, traz consigo todo esse conhecimento, essa carga, e isso se reflete. Eu pedi para a Carol, a minha noiva, fazer um esquema aqui, que foi uma coisa que eu vi na internet, que eu adorei. Cara, eu vi isso aí na internet, eu não sei quem fez isso, quem criou isso, mas a pessoa fez um esquema que eu adorei, que foi o seguinte, ela criou uma representação com copos de plástico, tá? É legal, porque é muito fácil de você entender. Deixa eu mudar aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu mudar aqui, porque... Pronto. Aqui tem um copo de plástico. Esse copo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele representa o espírito. Tá? Eu vou botar aqui na frente da minha camisa, que é branca. Pronto, aqui. Certo? Esse copo é o espírito. Deu para ver? Ok. Esse aqui é o espírito. Esse aqui é imortal. Esse aqui, ele viveu em vários planetas, viveu várias experiências, milhares de reencarnações. Ok? Quando a gente vem para a Terra, a gente precisa se revestir de um corpo semimaterial, chamado perispírito. Então, quando você vem para a Terra, você tem, então, um perispírito. E ele se encaixa em você. Então, agora você tem o espírito e o perispírito. Essa é a condição básica para todas as pessoas que estão na Terra, estando encarnadas ou desencarnadas, tá? Tanto faz. Todos os seres humanos, espíritos e seres humanos encarnados, possuem essa condição aqui, espírito com perispírito, ok? É um revestimento. Aí o que acontece? Quando a gente vem para a Terra, a gente vem reencarnar. Então, para reencarnar, a gente vem para um corpo físico. Ó. E aí a gente vai e assume a condição da matéria. Encaixou no corpo físico, ok? O perispírito que veio doente, por qualquer motivo de outra encarnação, quando ele chega nessa matéria, ele traz com ela a doença, tá? E aí o que acontece? Depois de algum tempo, a gente passa um tempo nessa matéria, e aí a gente precisa passar por processos de desencarnação e reencarnação. Nesses processos, a gente, então, abandona o corpo físico e passa para outro corpo físico. Às vezes, uma condição de sexo diferente, condições sociais diferentes, países diferentes, tudo que sirva de experiência de acordo com a necessidade reencarnatória de cada um. Então, esse aqui é o processo que todos nós precisamos passar. É o processo natural de evolução. E trazemos entre uma reencarnação e outra, vamos mudando, vamos reencarnando, e vamos reencarnando, e vamos reencarnando, a gente vem trazendo essas questões de outras encarnações que precisam ser resolvidas.
E a gente, às vezes, chama esses distúrbios, né? Chama essas questões de doenças. Né? Deixa eu voltar aqui para o slide. Ok. Só não sei se ele está passando aí para vocês. Acho que está. Ok. 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 Vamos lá. Então, essa relação, as doenças elas estão no perispírito, no espírito e no corpo humano. Ok? Algumas pessoas têm me perguntado, Roberto, por que tem pessoas, inclusive idosos, que pegam esse coronavírus, pegam esse vírus e não ficam doentes? Por que tem pessoas que têm uma vida completamente, uma vida muito sadia, às vezes com idade bem mais baixa, não é a maioria, né? Mas uma idade bem baixa, e essa pessoa não consegue resistir e desencarna por conta do processo desse vírus. Bom, o que a experiência nos mostra, tanto para o coronavírus como para qualquer outras doenças, o corpo humano e o perispírito, eles precisam de uma predisposição para aquela doença. Vamos já falar disso. É muito importante você guardar essa informação, porque os espíritos nos alertam que essa predisposição à doença é algo que nós podemos controlar. Certo? É algo atual que nós podemos controlar, inclusive é algo muito necessário que se faça presente na humanidade para que a gente possa, no futuro, ter aquele mundo de regeneração que todos nós buscamos e sabemos que ele vai acontecer. Tá? Então, de forma resumida, esse é o espírito, esse é o perispírito e esse é o corpo físico. E aí, quando a gente fala de doenças, a gente está falando de todos eles. É impossível a gente pensar em doenças sem pensar em tudo isso junto. Ok? Ok, mas vamos lá. Falar um pouco sobre lei de ação e reação. Como é que essa lei funciona? Às vezes a gente... ação e reação se você entender isso, você vai ver que a maior parte dos seus problemas vão se resolver. Porque, olha só, todas as ações, elas, consequentemente, geram uma reação. O que é que isso não... Desculpa, esqueci o cedilha. Mas vamos lá. Toda ação gera uma reação. Todas as nossas ações geram reações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que a experiência nesses 25 anos de trabalho medíocre me fez ter. Absolutamente pare de tentar mudar as reações. Não é possível. Reações são consequências do determinismo reencarnatório. Isto é, tudo que acontece conosco, ele pode ser amenizado, mas ele não pode ser mudado. Ele pode ser amenizado. Mas a gente não pode colocar foco nas nossas reações, porque essas reações elas são apenas uma consequência natural das nossas ações. Tudo que acontece de reações é porque antes aconteceram algumas ações. Aí você pensa assim, peraí, como é que eu faço tanto bem e sofro tanto? Como é que eu só faço bem para as pessoas e sofro tanta mazela, tanta coisa ruim na minha vida? Simples. Todas as reações que acontecem hoje na sua vida, todas as coisas que acontecem na sua vida de bom ou de ruim, são apenas reações a ações anteriores, ações que aconteceram no passado. Por essa razão, não tem como você mudar a reação de uma ação que você já teve. O que você precisa se concentrar são nas suas ações no hoje. Porque a única coisa que você pode mudar são as suas escolhas no hoje. Então, ninguém tem livre-arbítrio de não sofrer os erros do passado. Ninguém tem. Todos nós temos que sofrer os erros do passado. Porque são reações às nossas próprias ações. Mas a gente pode mudar as nossas ações. Ou até a forma como nós recebemos essas reações, como nós compreendemos essas reações. E quando a gente faz isso, a gente muda a nossa psicosfera. As reações vêm, mas elas não derrubam. Elas não nos abalam, porque a gente olha para o passado e percebe que o que acontece hoje não é reação do hoje, é reação do antes, do que aconteceu antes. O que é que a gente tem que fazer para ter coisas boas no futuro? Ter boas ações no hoje. Que é o que o Cristo tentou nos ensinar. Através do amor e da caridade, é a única forma que a gente tem de plantar no hoje as sementes da árvore de bondade, de caridade e de felicidade do amanhã. Por essa razão, a gente pode dizer que são nas reações que se encontram as doenças. É por causa das reações às nossas ações que nós adoecemos. Então, se você tiver ações de bondade, de amor, de caridade, não só com os outros, mas também com você mesmo, você vai ter no futuro, porque toda ação ela é anterior à reação, certo? Não existe reação sem ação anterior. Então, tudo que acontece no futuro
seja de doença, seja de saúde, ou seja de felicidade, é uma consequência. Então, você não pode mudar a doença, porque ela já chegou. Se você desenvolver uma doença, ela chegou. Mas as suas ações de hoje podem mudar. Então, você pode mudar a sua realidade através de ações no hoje, certo? Sem tentar mudar a ação do passado que gerou a ação do hoje. Isso não é possível. Então, é o que a gente chama, às vezes, de processo de revolta, né? As pessoas que não entendem, porque elas não entendem de reencarnação, elas não têm, por exemplo, como entender que existem pessoas felizes e pessoas não felizes. Como é que existem pessoas que são mais... têm mais sorte, né? Vamos chamar assim. Mais sorte na vida, outras que não têm tanta sorte na vida. Tudo isso é consequência de todo esse processo que eu falei antes, de várias reencarnações, e entre esses processos existem várias ações e reações. Então, as doenças são reações às nossas ações, certo? Nisso a gente deve se concentrar, nas nossas ações. Nisso a gente pode colocar foco. A gente pode hoje transformar a ação de amar, a ação de fazer o bem. Por esse motivo, eu trago hoje a seguinte pergunta: quais ações? Portanto, quais ações? A única coisa que a gente pode escolher são as ações, não pode escolher as reações. Quais ações deveremos ter diante de uma pandemia? Pois é, só se transforma o futuro no presente. O passado pode ser uma fonte de dor ou uma fonte de aprendizagem. Mas o futuro, a gente só transforma em ações no presente. O Dr. Fitz nos trouxe algumas orientações. A primeira delas foi: sigam a ciência. Siga a ciência. E pode parecer muito retórico dizer isso, mas é impressionante como ainda hoje existem pessoas que desconsideram absolutamente a ciência. Vivem ouvir dizer na falta de razão, de raciocínio, de lógica, e absolutamente sem bom senso. E os espíritos, a primeira coisa que eles falaram, quando a gente estava lá na Dinamarca, eu me lembro que a gente estava lá, não tinha ainda nem começado os casos na Dinamarca, tinha uns 100 casos só na Dinamarca de Covid. E eu me lembro quando eu fez uma reunião com a gente, falou assim: olha, é uma epidemia muito forte, vai acometer o mundo inteiro. Tenham calma, mas sigam a ciência. O que a ciência determinar, vocês fazem. Então, sigam a ciência. E interessante que isso é uma repetição de algo que alguém há 150 anos atrás, 160 anos atrás, falou para nós espíritas, que foi o senhor Allan Kardec. Allan Kardec falou que absolutamente nada que seja fora da ciência é interessante para o espiritismo. Porque o próprio espiritismo nasceu na mão do cientista. O próprio espiritismo nasceu numa época onde a ciência havia se desvencilhado completamente da religião, do achismo, do pensamento não só esquizofrênico, mas aquele pensamento onde tudo é explicado pelo sobrenatural. Quando, na verdade, todos os processos mediúnicos, todos os processos são também processos científicos. E não tem nada mais importante nesse momento, diante de uma pandemia, do que a gente seguir a ciência. Então, essa é a orientação que o Dr. Fitz vive dando a gente, sempre deu, e tem continuado a dar, né? Que a gente precisa seguir a ciência. Então, essa é a regra número 1. Segundo, cuide-se, ame-se. Cuide-se é uma coisa, ame-se é outra, mas as duas são extremamente importantes. Uma vez, foi perguntado ao Dr. Fitz, eu nunca guardei isso para mim. Foi perguntado dele o seguinte: Dr. Fitz, qual a melhor forma de ser feliz? Ou qual a melhor forma de encontrar a felicidade? E ele disse assim: a melhor forma de encontrar a felicidade é amar a si mesmo. Aí ele disse assim: mas peraí, o Evangelho não fala que é melhor amar os outros? Aí a gente falou: pois é, vocês leram e não entenderam. O que o Evangelho fala é que a gente deve amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é um pressuposto. Cuidar-se é um pressuposto. Portanto, se a ciência diz que a gente tem que lavar a mão, a gente tem que lavar a mão. Se a ciência diz que tem que usar álcool em gel, usemos álcool em gel. Se a ciência diz cuide-se, a gente tem que se cuidar. É usar a chave para apertar o botão do elevador. A gente tem que unir o conhecimento que a ciência está provendo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e introspectar esse conhecimento na nossa vida cotidiana. Assim a gente está fazendo jus a todo o conhecimento, a toda a tecnologia, tudo está sendo desenvolvido para a melhoria da nossa capacidade de ser feliz, da nossa qualidade de vida como ser humano. A ciência tem dado, nos últimos 200 anos,
uma injeção de qualidade de vida na vida humana impressionante. Hoje você vai a qualquer lugar do mundo em 18 horas, né? Graças à ciência. Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa se amar. Esse momento da pandemia é um momento de muita reflexão. Eu tenho visto isso em muitas mensagens, que têm chegado até mim, maravilhosas mensagens, mas a gente precisa lembrar sempre disso, que essa pandemia, ela requer de nós um cuidado maior com a gente. E cuidar da gente nesse momento nunca foi tanto amar o próximo como já foi no passado, como Jesus esperava de nós. Porque amar ao próximo hoje em dia, cuidar da gente também. Quando a gente se cuida, a gente não traz o vírus para casa, né? E a gente não acaba não contagiando aquelas pessoas que a gente mais ama. Portanto, siga a ciência. Ame-se. Cuide-se. A orientação que o Dr. Fitz deu foi a seguinte: eleve suas vibrações. Eleve as vibrações. O que é isso? É achar uma maneira de, apesar de toda dor, todo sofrimento, todo medo que acometeu muito a gente nesse começo, desde o começo, que a gente possa entender que tudo que está passando é um processo necessário, controlado por Deus. Que nada, absolutamente nada que está acontecendo é caótico, é um caos. A espiritualidade está arrancando os cabelos, não sabe o que fazer. Não é assim. A gente sabe que a espiritualidade está sob total controle de tudo que está acontecendo. Mas que nós, seres humanos, estamos precisando fazer algumas reflexões importantes. Eu tenho certeza que nos últimos 3 meses de quarentena no Brasil, a maioria das pessoas, a maioria, né? Existem as exceções, mas a maioria das pessoas não tem se preocupado muito com coisas materiais. Elas não têm se preocupado tanto com a roupa, elas não têm se preocupado tanto em trocar o carro, elas têm se preocupado um pouco mais com elas mesmas, com a família, com a saúde, com coisas básicas. Então, elevar essas vibrações é também buscar valores, é tentar colocar dentro de si esses valores, fazer com que esses valores se tornem mais fortes, mais práticos, mais reais, saiam do campo da teoria e passem para o campo das ações. Vamos parar, eu sou espírita, eu posso afirmar isso, vamos parar de sermos espíritas de teoria. Vamos entender o centro espírita como uma casa de conhecimento, de canho de conhecimento, de canho de orientação, mas é uma escola, e que é na vida da gente, na convivência com a família, na convivência com os filhos, que a gente pratica a verdadeira caridade. É na convivência com a sociedade, é na convivência com os mais necessitados. É nessa hora que a gente pratica a verdadeira caridade. É no perdoar, é no perdão das ofensas. Então, elevar suas vibrações é estar em contato com os valores cristãos, os valores que Jesus colocou para nós, como sendo valor de elevação, de vibração. E outra orientação que os espíritos deram foi a seguinte, assim, aqui, gente, quando eu digo cuide-se, ame-se e eleve suas vibrações, estamos falando também de tratamentos espirituais. Aqui em Fortaleza, então, nossa, é um monte de casas espíritas que fazem serviço espiritual, tratamentos espirituais, que fazem. Lá na casa do irmão Francisco mesmo fazem tratamentos espirituais, a gente já foi lá várias vezes com as cirurgias espirituais. E, nossa, como tem gente boa disposta a ajudar quem está sofrendo. Então, esse cuide-se é isso também. Tá? Abra seu coração para a sua espiritualização. Não importa se você escolheu ser espírita ou não. Eu escolhi ser espírita porque religião é uma decisão pessoal. Então, vamos deixar essa questão para cada um. Mas depois que você tomar a sua decisão, busque amar-se. Busque cuidar-se. E se trate. Abra o seu coração. Lógico, cuide da parte material. Nós estamos em matéria, nós somos um corpo, a gente tem que cuidar. A parte material, temos que fazer a parte material. Lavar a mão, fazer tudo que tem que fazer. Mas também tratar do espírito. Para conseguir fazer essa elevação de valores, elevar nossas vibrações e nos melhorar como pessoas. E por último, o Dr. Fitz nos colocou essa questão. O Dr. Fitz colocou isso aqui, inclusive, como uma forma de profilaxia para essa doença. É uma forma que a gente tem de evitar pegar. Aí eu falei, Dr. Fitz, tá falando sério. Porque pensamento positivo não é. Aí ele contou uma coisa que eu fiquei, assim, muito tocado. Ele disse assim, por que uma pessoa tem câncer? Eu falei, bom, às vezes porque fez algo em outra encarnação. Tá, mas como é o processo? Você sai da encarnação e vai para outra. O que carrega esse câncer que é necessário para a evolução da pessoa? O que carrega ele de uma encarnação a outra? Não um processo magnético, energético, fluídico, que está no perispírito, que vai de encarnação para outra? Isso os pensamentos positivos também podem curar. É mesmo que eu fiz?
Inclusive, em relação a esse vírus, os pensamentos positivos são praticamente uma barreira que esse vírus tem uma dificuldade gigantesca de transpor. Não há, na história da medicina ainda, essa interação. O pouco que se sabe a respeito disso é que uma mente voltada de forma positiva, elevação de vibrações, essa mente ela vai fazer com que o corpo físico desenvolva um sistema imunológico mais forte, que é tudo que a gente precisa hoje em dia. Mas, mais do que isso, o Dr. Fitz nos fala que esse vírus, especificamente o coronavírus, ele tem um componente energético nele. E ele pega com muito mais facilidade em pessoas que se mantêm na negatividade. Estranho isso, né? Pois é, mas tem essa questão. Ele diz que não é fator determinante, obviamente, mas é uma das formas que você tem que proteger. E é interessante, porque a gente tem relatos, a gente tem muito contato com muitos médicos, não só aqui no Brasil, mas principalmente na Holanda, a gente faz um trabalho lá com eles, eles disseram isso pra gente, que muitos pacientes contraíram o coronavírus sem saber como. Estando em casa, sem ter contato com ninguém. E essas pessoas contraíram, não se sabe como elas não conhece a cadeia de contágio que essa pessoa submeteu. Mas ela pegou. E essas pessoas, exatamente, elas apresentavam esse fator, pensamentos negativos, medos, todo tipo de baixa vibração. E elas se tornaram muito mais suscetíveis a ação desse vírus. Ok? Então, vamos lá. E o que o Dr. Fried diz sobre a pandemia? O Dr. Fried, na verdade, já nos falou várias coisas, né? Justamente antes da pandemia. Mas, durante a pandemia, ele nos deixou duas mensagens, que, inclusive, até nós transformamos em mensagem e colocamos na internet. E eu fiz questão de fazer isso porque eu acho que o conhecimento que vem da espiritualidade dele não pode ficar só com a gente, né? Ele tem que ser repassado. E é por essa razão que vou repassar agora, ler para vocês muito rapidamente, esses dois textos, né? Um aconteceu em maio e outro agora no mês de junho, onde o Dr. Fitz nos trouxe duas informações a respeito desse vírus. A gente estava em reuniões, a gente faz reuniões semanais com ele, com outros espíritos, e em uma dessas reuniões ele deixou essa passagem, que até uma amiga nossa colocou essa foto que eu adorei, né? E eu estou usando ela agora novamente. E ele diz assim: isolamento social é uma oportunidade para vocês se verem como se estivessem em frente a um espelho. Vejam o que precisa ser mudado para serem melhores irmãos, melhores pais, melhores esposas, melhores maridos, seres humanos melhores. Infelizmente, muitos não estão fazendo isso. Mas vocês que já estão nesse caminho devem aproveitar essa oportunidade. Então, isolamento social é um momento também da gente conversar com a gente. A gente sabe do caminho bíblico de Cristo, que por 40 dias se isolou do mundo, a famosa quarentena, no sentido de tentar conversar com ele mesmo, né, consigo mesmo. E às vezes a gente precisa, todos nós temos as nossas dificuldades morais, as nossas falhas morais, nossos demônios internos, e esses demônios precisam ser trabalhados. E não há nada melhor para trabalhar essa parte interna do que as nossas virtudes que nós também temos. Né? A nossa humildade. Talvez a gente não use toda hora, mas a gente tem dentro de nós todas essas virtudes que o Cristo nos fala: caridade, amor, humildade, perdão, benevolência. Então, que nós possamos, nesse momento, aproveitar esse momento, esse isolamento social, para também nos tornar, ou nos ajudar a tornar pessoas melhores. A segunda postagem que o Dr. Fitz nos passou, na segunda mensagem que ele nos passou, a gente também postou ela, foi essa aqui. Essa doença veio para meter o dedo na cara do ser humano e dizer: até quando o materialismo vai imperar na sua vida? Até quando as coisas mais importantes da sua vida serão os seus bens e não o bem que se faz? E essa mensagem eu me lembro, essa foi a mais antiga, acho que foi em maio, né? Essa foi a mais antiga. E eu me lembro que eu fiquei assim meio chocado, né? Eu fiquei meio chocado com essa mensagem, porque a gente nunca viu tanto materialismo ser deixado de lado, como a gente está vendo agora. Né? Claro que eu digo isso não é unanimidade, mas muito tem se avançado nesse sentido. A gente vê países riquíssimos, né?
abandonar toda a sua produção industrial, produção de turismo, produção comercial e tudo, para poder se dedicar à saúde, a cuidar do outro. Quando a gente viu isso na história da humanidade? Foram poucas as vezes, né? E a gente vê isso acontecendo agora, diante de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, tantos laboratórios, o genoma do RNA do vírus estava já codificado dias depois de ser descoberto, já estava ele pronto. Quer dizer, então, existe hoje praticamente toda a ciência do mundo converge para achar a cura, a vacina, o tratamento do coronavírus. E a gente vê esse esforço mundial em torno desse assunto que se chama saúde das pessoas. A gente não está falando aqui de bem de consumo. A gente não está aqui. A gente vê países extremamente capitalistas, vários, parar o seu país, absolutamente parar, para poder cuidar dos seus cidadãos. Então, isso é um esforço de guerra tremendo que foi feito e que deverá continuar sendo feito por mais algum tempo, em muitos locais, até que a gente descubra uma forma segura de retornar à nossa vida sem se preocupar tanto, né, com as consequências desse vírus na nossa vida. Ok, as cirurgias magnéticas, que são as verdadeiras cirurgias espirituais, nem podia chamar até de cirurgias magnéticas, não? A gente chama de cirurgias espirituais porque elas são feitas por espíritos, mas deveria se chamar cirurgia magnética porque elas deveriam estar completamente focadas no magnetismo. Né? A gente sabe que dentro em breve, a espiritualidade nos fala que dentro em breve a gente vai voltar ao trabalho, claro que de uma forma diferente, não tem como voltar da mesma forma, e a gente vai ter que se adaptar a isso, afinal de contas a gente precisa seguir a ciência, e a gente vai adaptar o nosso trabalho a tudo isso, mas com certeza, essa parte importante da recuperação das pessoas, nós vamos participar sim, tá? As cirurgias magnéticas, as cirurgias espirituais retornarão. Ok, chegou a hora então da gente fazer perguntas. Antes, eu quero agradecer a todos que estão aqui, peço perdão aí acho que estou dentro do horário, que não é muito comum. Agradecer mais uma vez aos meus amigos da Casa Irmão Francisco pelo convite, agradecer, agora chegou a hora da gente responder as perguntas, tá? E só para a gente deixar no final, eu vou deixar os meus contatos, tá? E caso vocês queiram entrar em contato com a gente por qualquer motivo, é só usar um desses canais que vocês entram em contato com a gente fácil, tá certo? Eu vou agora, então, ver com ele como é que vai ser essas perguntas, tá? Eu não sei se ele vai selecionar, Felipe. Tá aí você. Bom, Roberto, eu posso selecionando aqui e aí você vai fazendo o seu comentário, tá? Tá, jóia, querido. Eu te agradeço. Fico muito feliz. Foram bastante comentários, né? Primeiro, muita gente te saudando, mandando abraço, um pessoal aqui de Boca Raton, na Flórida, a primeira da Vilma diz o seguinte: não escolhemos tal doença como um resgate de débitos para evoluirmos. A doença, então, Roberto, pode ser uma escolha nossa como uma das maneiras da gente fazer agir essa justiça divina, esse processo, né? Com certeza. Pode sim, né? Em muitos casos é exatamente o que acontece. A gente escolhe, antes mesmo de reencarnar, determinados momentos de dor e sofrimento, às vezes através de doenças, né? Às vezes através da doença em pessoas queridas, às vezes através de outros problemas relacionados a próximos de nós. Mas essa escolha, ela às vezes não é possível. Às vezes o espírito ele é mais endurecido, né? Ele tem uma dificuldade maior de compreender, às vezes ele é revoltado e ele não quer ajuda, ele não quer sofrer, e aí alguma dessas doenças vem de forma compulsória mesmo, a gente vem sem escolher. Às vezes é necessário, mas uma coisa é certa, a sua pergunta é fantástica, a Vilma, né? A sua pergunta é fantástica, todas elas são para evolução. A gente, gostando delas ou não, elas vêm para nos ajudar a evoluir, isso aí sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, esse é o principal motivo de estarmos reencarnados. Ainda da Vilma, um pouco mais adiante, ela deixou esse outro comentário. Acredito que boas ações, aliadas ao pensamento positivo, autoamor, autoconhecimento e benevolência ao próximo, gera boas vibrações
e afasta-nos da sombra. É exatamente o comentário que você falou, né? Adorei. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. A gente só tem que ter cuidado sobre tudo isso que foi falado de um único aspecto. A gente, enquanto encarnado aqui na Terra, a gente assinou um documento antes de reencarnar. Todos nós que reencarnamos assinamos um documento. Você está indo para uma terra de prospiação, então se prepare para apanhar. Não tem conversa. Então, eu digo isso porque tem gente que diz assim, não, mas eu sou tão bom, eu sei, meu filho. Mas se você está encarnado, é porque há uma necessidade do seu espírito de passar por sofrimentos, até para burilar melhor a sua alma. É claro que serão amenizados, a gente falou isso durante a palestra, né? Serão muito amenizados esse sofrimento quando você se dedica à prática do amor, da benevolência, da caridade, com certeza. Até mesmo porque a principal sombra que a gente precisa se afastar é dos nossos defeitos. Então, quando a gente faz um processo de autoconhecimento, de amor, de benevolência, de caridade, a gente sublima. A gente sublima a doença, a gente sublima o sofrimento. Tudo bem, Chico Xavier? O que aquele homem sofreu? Eu duvido alguém aqui ter sofrido mais que ele. E ele olhou para todo aquele sofrimento e falou assim, que bom, estou aprendendo, e passou por tudo que ele passou, né? De forma, não querer sofrer reencarnado é a mesma coisa de querer entrar na água e não se molhar. Então, não é possível, tá? Mas é possível a gente interpretar esse sofrimento como evolução. Isso é possível. E aí, essa visão é maravilhosa, porque nos tira, nos afasta de uma sombra interior, sem dúvida. A Natália, ela colocou aqui que a profilaxia do Dr. Fritz é maravilhosa, que no caso dela, ele colocou chá de mediunidade 3 vezes por semana para ela praticar. Dr. Fritz adora dizer essas coisas. É o seguinte, ó. É um erro pensar que os espíritos médicos têm solução para tudo. Eles não têm solução para tudo. Até mesmo porque muitos dos nossos sofrimentos, muitas vezes, são desequilíbrios nossos, causados por nós, através de algum processo, de uma necessidade de trabalhar a mediunidade, como é o teu caso, né? E aí, diante da incapacidade do espírito te ajudar, ele passa para você o chá da mediunidade, que é o que é? Para cuidar da sua mediunidade. Quando você cuida da sua mediunidade, você equilibra suas energias, você equilibra seu pensamento, você equilibra seu... Né? Você consegue colocar foco na sua interação corpo, espírito e mente. E aí, sem dúvida, você vai ver melhor. Então, adorei relembrar esse tudo que faz isso direto. Viu? É fantástico. A Mônica faz um comentário, Roberto. Pede para você avaliar, por exemplo, o caso das pessoas que estão trabalhando na área de saúde, ajudando, cuidando dos pacientes e acabam realmente infectados pela doença. A gente tem conhecimento de que alguns desencarnaram, né, por conta... A gente tem ainda aquela visão de que adoecer e desencarnar é uma coisa ruim. A gente ainda tem essa visão. A gente está vivo, quer continuar vivo. A gente tem saúde, quer continuar saudável. Uma pessoa que escolhe trabalhar na área de saúde, seja como médico, enfermeiro, profissional, ou fisioterapeuta, ou qualquer outro, é uma missão, como o próprio nome diz, é uma missão. Trabalhar nessa hora de uma dificuldade como essa que nós estamos passando, que a gente precisa desses missionários para cuidar da gente, certo? E muitos deles são verdadeiros heróis, né? E tem desencarnado. Eu tive, inclusive, um amigo meu de colégio, que estudamos juntos, que é médico e contraiu a Covid, teve que ser internado no UTI, e ele tem a minha idade, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, e a gente sofreu alguns dias, mas 3 dias depois ele saiu. E aí a gente ficou pensando, meu Deus, mas ele está cuidando dos outros, né? Agora vai ficar 15 dias sem cuidar, mas já voltou a cuidar dos outros. Então, é uma missão. É uma missão. Eu não teria essa missão, porque é difícil para mim compreender certas missões. Eu tenho medo de altura, jamais seria bombeiro. Eu tenho medo de sangue, jamais seria médico. Se eu vejo uma pessoa sangrando, eu desmaio. Então, mas a pessoa que tem que é tenaz nesse sentido, de aceitar a sua missão e ir para cima, eu conheço um médico que nessa época, amigos meus aqui também, que nessa época da Covid, está babando, está adorando, porque está vivendo uma sensação de guerra, uma sensação de desafio, né? E isso é ótimo, e com certeza estão cumprindo essa missão. Não é negativo adoecer e não é negativo desencarnar, mas até mesmo porque todos nós vamos desencarnar. A grande questão é como. A grande questão é o como, que legado nós vamos deixar, ou que bens não materiais, no caso, bens morais e valores, a gente vai carregar com a gente quando a gente sair daqui. Essa é a grande questão, essa é a grande preocupação.
Mais um aqui da Vilma. Roberto, existe a transição planetária ou seria essa transição a mudança de atitudes do ser humano? Ok. A mudança planetária existe. Diferente do que muita gente pensa, ela não tem data para acontecer. Parem de me mandar mensagens com horas e datas de acontecimentos espirituais. Não é verdade. Dia 17 de maio. 17 de maio era o dia que a pandemia no Brasil ia virar e que ia tudo voltar, ia nascer flores amarelas pelas avenidas de Fortaleza. E a gente não viu isso acontecer. E eu sei muito bem dessa data, porque eu recebi essa mensagem várias vezes, e é 17 de maio, o dia do meu aniversário. Então não tinha como eu esquecer. Então, o que eu sei é que, como Kardec nos falou, toda a previsão que é circunstanciada, com datazinha, com a hora marcada, geralmente é apócrifa, geralmente é falsa. Então, a transição planetária é um processo longo, que começou com Jesus. E mesmo com Jesus falando de amor 2000 anos atrás, nós ainda estamos aqui batendo cabeça. Então, é um processo lento, Lógico que tem acontecido uma aceleração nesse processo nos últimos 200 anos. É óbvio que tem acontecido uma aceleração nesse processo nos últimos 50 anos. Mas não é por causa disso que em 2019 ia acontecer não sei o que ia acontecer nos maio de 2012, não sei o que, no mundo do milênio. Então, toda hora a gente quer criar uma circunstância onde a transição planetária vai acontecer da noite para o dia. A transição planetária mais importante é essa que você está falando. Dentro de si. Porque já existem espíritos evoluídos na Terra e já existem espíritos atrasados na Terra. A diferença entre um e o outro foram as escolhas. As escolhas não agir. As escolhas não agir em relação a si mesmo, as escolhas não agir em relação ao outro. Então, com certeza é a hora do desapego. Com certeza é a hora do ser. Nós temos que ser e não ter. A gente tem que ser espírita, não ter uma casa espírita. Deu para entender a diferença? A gente tem que ser a verdade que o Cristo nos ensinou e não apenas ter o conhecimento do que o Cristo nos ensinou. Porque se a gente tiver o conhecimento e não tiver estudado, é a mesma coisa que ter um livro de receita que não usa. Nunca vai se transformar em bolo. Então, o Evangelho, como qualquer outro livro espírita, qualquer outro livro de religião, todos eles falam em amor, qualquer outro livro sem ação, não é nada. Madre Teresa tem essa frase, né? Que eu nem sei agora com detalhes, mas ela é uma frase lindíssima, que ela diz que a boca que ora não é tão importante que a mão que socorre. Então, eu sou muito dessa filosofia. Eu acho que a gente tem que estudar, sim. A gente tem que se instruir, mas a gente tem que amar. Sem o amor, a gente se perde. Ainda com relação à transição, a esse assunto da transição, o Marcelo Sano, lá de Orlando, manda um abraço para você e pergunta se a epidemia fazia parte desse plano de transição do nosso planeta. Fazia. Eu não sei se eu já disse isso para o Marcelo. Marcelo é um dos nossos coordenadores lá do nosso trabalho lá nos Estados Unidos. Né? E eu acho que andei conversando com ele já alguma coisa sobre isso, e eu vou até entrar em mais detalhes agora. Sim, essa pandemia faz parte do plano. Não é acaso, gente. Isso não está acontecendo por acaso. Isso não tem como isso acontecer por acaso. Uma folha seca não cai de uma árvore sem que Deus permita. Como é que uma pandemia ia assolar 10 milhões de pessoas no mundo, 1 milhão e 100 mil brasileiros, sem a permissão de Deus? Não existe. Então, é pensar que tudo está à beira de estar entregue ao caos e à sorte. Não existe sorte, não existe azar. Agora, o plano de transição, agora eu vou dizer para os mais temerosos, né? O plano de transição da Terra não para por aqui, não. O plano de transição da Terra tem outras etapas ainda, talvez as próximas etapas até mais difíceis do que essa. Roberto sabe de alguma coisa que ninguém sabe? Não, isso aí não existe. A verdade nunca vem em um lugar só. A verdade espiritual, ela se apresenta em todo lugar ao mesmo tempo, certo? Então, as evidências das verdades espirituais, elas acontecem em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, o que a gente sabe é que daqui a 8 a 10 anos, a gente vai, 2028, 2030, alguma coisa assim, vamos ter outra questão, muito parecida com essa, a nível mundial também, não sei se é doença, mas o Espírito já tem alertado a gente, que a gente está se preparando. Essa que está passando, desde 2009, o Dr. Cris nos fala, deixa nas entrelinhas. Não chega a nos falar diretamente, mas deixa nas entrelinhas. Então, esse tipo de coisa vai se acentuar cada vez mais. Exatamente porque nós estamos numa fase mais de finalização do processo de transição. Tá? Mas está tudo dentro de um plano. Sabe o que está faltando para nós, às vezes, acreditar no plano de Deus. E confiar.
confiar que a coisa aqui, o barco aqui não está à deriva. Jesus está lá na frente, guiando a gente na direção do que é melhor. Isso aí precisa confiar. A Natália pergunta aqui sobre a questão da cirurgia, né? Que durante a cirurgia, muitos de nós sentimos picadas, como se fosse agulha, né? Um calor, uma sensação. Como é que isso acontece? Como é que essas sensações são ocasionadas? Vamos lá. As cirurgias espirituais, tanto com médium presente, como só o espírito, a gente vê muito esse tipo de relato. Com o médium presente é mais comum, porque, afinal de contas, o médium presente tem a questão do ectoplasma, que faz com que a cirurgia espiritual tenha um alcance, vamos dizer assim, uma potencialização cada vez maior. Então, essas sensações, elas são muito comuns porque os espíritos utilizam de equipamentos espirituais, utilizam da própria energia do médium, né? E as pessoas, se elas tiverem uma sensibilidade maior, for um caso médium, alguém assim, como é o teu caso, né? Foi tu que tomou o chá, foi para ti, foi passar no chá da mediunidade, né? Então, foi para ela. Aí a pessoa acaba sendo mais suscetível. Deixa eu lembrar aqui, ó. Lembra dessa figurinha que eu trouxe para vocês mais cedo? Ó, vamos lá. Só para resgatar aqui um pouquinho isso aqui, ó. Vamos lá. Espírito, ok? Deixa eu botar mais perto, né? Vamos lá. Espírito, perispírito, ok? E corpo físico. Pronto. Nos médiuns, essa relação é mais ou menos assim, ó. O corpo físico e o perispírito é um pouco deslocado. Deu para entender? Por essa razão, ele tem uma sensibilidade maior que a espiritual, porque ele tem um perispírito um pouco mais deslocado. Na verdade, ele é um pouco mais expandido. E é o perispírito um grande comunicador com a espiritualidade. É o perispírito do espírito com o perispírito do médico que se comunica. Então, nessa hora é mais fácil, sim, ter essas sensações físicas da cirurgia espiritual. Também porque a cirurgia espiritual, ela tem uma consequência material. É comum os pacientes alertarem depois da cirurgia, uns tendo cansaço, às vezes dores, como se tivessem sido realmente operados, aquela sensação de dificuldade de movimento. Então, isso é bem comum. Também é bem comum as pessoas também não sentirem nada, sentirem pelo contrário, se melhora, né? Estava sentindo dor, já não estou sentindo mais. Mas, em todos os casos, é comum essas sensações. Elas não indicam nada normal, não. No teu caso, ela é só um pouco mais potencializada por conta da idade, Natália. Aí tem outras pessoas aqui dizendo que receberam a receita do chá também, viu, Roberto? Não foi só a Natália, não. Alessandra é a nossa coordenadora lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias. Beijo para você, querida. Beijo nos filhos. A Maria do Amparo também disse que recebeu a receita do chá. Da tua filha é danado, né? Porque ele tange gente para dentro de mediúnica não é brincadeira, não. O Wilton aqui está perguntando, Roberto, como é que se deu essa aproximação com o Dr. Fritz, né? Como é que você foi noticiado aí dessa tarefa que você teria que executar, né? Foi extremamente caótico. Como tudo que envolve o Dr. Fritz. Na verdade, aconteceu assim, eu comecei a trabalhar com mediunidade de cura em 1995, lá em Maranguape, né? Eu fundei junto com meu primo já trabalhava lá desde 94, eu cheguei em 95, e em 95 nós fundamos o Instituto Adolfo Fritz, lá em Maranguape. Meu primo trabalhava com o Adolfo Fritz, e eu trabalhava com um espírito chamado Dr. Mauro. Esse espírito era também alemão, mas ele usava esse pseudônimo, porque o nome dele era muito complicado. E o Dr. Mauro ficou comigo 9 anos. Inclusive, foi o Dr. Mauro que, juntamente com a equipe de amigos, nós fundamos uma casa aqui em Fortaleza chamada Casa da Caridade. E o Dr. Mauro era uma sensação me dá uma sensação de muita paz, de muita certeza mediúnica, sabe como é que é? De muita segurança. O Dr. Mauro transparece isso para mim. O Dr. Fritz, quando trabalhava pelo meu primo, Alexandre, disse para mim 2 vezes que ia trabalhar um dia comigo. Eu nunca acreditei nisso. Aí eu saí de Maranguape para Fortaleza no ano 99, 2000 a gente fundou a Casa da Caridade e ficamos ali do Dr. Mauro em 2003. Avisou que ia embora, porque não podia, e ia ter que reencarnar. E que não deveria continuar aqui conosco. E houve uma despedida, ele se despediu. Meses depois ele foi embora, veio uma equipe de transição e ele avisou que ia vir depois do espírito de forma permanente. Quando o Dr. Fritz chegou em 2004, eu não quis. Vou ser bem sincero, porque eu já tinha visto a experiência do meu primo e eu sei o quanto meu primo sofreu. Então, eu não queria aquilo ali. Eu dizia assim para mim, Dr. Fritz, o seu nome é muito forte. Quando anunciar que é o senhor, essa casa vai encher de gente. Não, isso é uma loucura. E eu não quero isso. Eu chamo de João. Qualquer coisa, você trabalha aí caladinho,
Aí ele disse assim, aí ele falou para mim assim, do meu nome eu não abro mão. Aí eu, tá bom. Pois então uma coisa eu também não abro mão. Se o senhor quer trabalhar por um médium espírita, eu sou espírita, então o senhor nunca vai cortar ninguém. Porque o espiritismo não acredita em mediunidade com corte. Mediunidade com corte não existe para o espiritismo. O espiritismo acredita na mediunidade de cura magnética. Se for assim, eu topo. Se não for assim, eu também não quero. E aí ele topou. E aí a gente faz esse trabalho desde 2004, né, há 16 anos. Não foi, no começo nem houve esse boom de gente, não aconteceu. Só veio acontecer em 2009. Aí, 2009, aí minha vida virou... Aí, 2009 para cá, minha vida voltou a ser a loucura lá de Maranguá, certo? Mas, realmente, e esses 2 últimos anos, minha Nossa Senhora, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Mas é uma alegria trabalhar com o Dr. Fritz hoje. Ele não me passa a mesma segurança, eu não tenho com ele a mesma sintonia que eu tinha com o Dr. Mauro. Sinto saudade disso, né? Apesar de estar com ele há mais tempo, nós estamos juntos há 15 anos? 16 anos, né? 16 anos, mas eu tenho ainda essa coisa, não é da mesma forma que era quando eu comparo da época do Dr. Mauro. Né? Mas o Dr. Fritz é um espírito brilhante, assim, em termos de conhecimento do que está fazendo, é absurdo. E aí a querida Carla Karenina deixa aí um comentário, né? Carlinha, agora é a avó. Sim. Posta cada foto bonita lá da filha com o netinho lá. Eu vi a netinha. E ela dando já aqui uma pitadinha, porque em breve ela vai estar aqui conosco também, falando sobre essas questões de reencarnação, de terapias de vidas passadas, e ela falando do estado psíquico na hora da morte influi demais na forma como você reencarna também. Né? Com certeza. Assim, os espíritos dizem para nós que os últimos momentos aqui na Terra são de extrema importância. Extrema importância. Os últimos minutos, os últimos dias, os últimos meses. É necessário um processo de reflexão, é necessário um processo de autoconhecimento, de busca de melhoramento, de não revolta, fugir desses pensamentos de revolta, fugir desses pensamentos de ódio. Olha, um perdão bem pedido, minutos, horas antes de um desencarne, rapaz, alivia e evita muita dor lá na frente, em várias encarnações. As pessoas pensam que Jesus, quando nos falou para perdoar, ele estava falando do ponto de vista teológico, ou do ponto de vista religioso. Não. Jesus Cristo era o cara mais inteligente, era a física pura que ele estava explicando, a matemática. Quanto mais amor você plantar na sua vida, mais bem você colhe lá na frente. Não existe coisa mais danosa para uma alma do que o não perdão. Quando a gente guarda ódio, guarda rancor das pessoas, a gente cria com as pessoas vínculos com essas pessoas que não vão serem desfeitos enquanto não forem substituídos pelo amor. Então, se você não gosta de ninguém, de alguém, se prepare, você vai ficar reencarnando ao lado dessa pessoa muito tempo. Então, o que Jesus queria dizer para a gente sai dessa prisão. O perdão, ele liberta, ele tira a gente dessa condição. Né? Então, antes da morte, mais importante ainda, a Carla Karenina, não sei se vocês sabem, mas eu conheci a Carla Karenina nos primeiros anos do meu trabalho lá em Maranguape, ela esteve lá com a gente. A Carla Karenina, não vou dizer a idade que ela tinha, mas tinha 10 anos, eu acho, não me lembro muito bem. E ela trabalha com terapia de vidas passadas. Inclusive, eu já trabalhei com ela. Já fiz um trabalho com ela, que ela foi magnífico, o trabalho que a gente fez junto. E ela é um anjo, é uma pessoa maravilhosa. O netinho dela chegou aí agora, né? Ela tá toda feliz aí. Obrigado, meu anjo. Obrigado pela pergunta, viu? Deus te abençoe. Aqui um comentário da Whitney, que ela pergunta se pode contribuir com as nossas energias dentro de nossas casas. Se podemos contribuir com nossas energias dentro de nossas casas. Pode sim. A Whitney é uma amiga nossa lá de Orlando, rapaz, gente boa. É difícil falar o nome dela. Whitney Ashley Neves. É difícil, mano. E ela não é brasileira, não, viu? Ela é argentina, mas ela fala português muito bem. Em inglês também, claro. Bom, é o seguinte, a gente pode sim, a gente pode criar uma psicosfera de amor dentro das nossas casas gigantesca. A prática do evangelho no lar nos faz isso. Né? A prática do evangelho no lar não é uma simples leitura, é uma reflexão, é um momento que a gente tem para parar e olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, o que é que tu tem para mim hoje? O que é que tu quer que eu melhore?
Aonde eu estou errando? Qual é o caminho que eu devo seguir? Que direção eu coloco minha vida? Então, quando você faz essas perguntas e abre o Evangelho, a resposta está lá. Então, essas energias dentro das nossas cartas precisam ser mudadas, porque é dentro, eu disse até isso, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou para o centro espírita tomar passe. Aí chegar em casa, cria confusão com o marido, não, é melhor ter ficado em casa e ter criado um ambiente de amor com a família. É muito melhor. Então, não adianta a gente tentar usar a casa espírita, ou o espiritismo, ou a religião, ou o padre, ou o pastor, como solução para o nosso problema. A solução do nosso problema está dentro de nós. E a gente tem que começar com a prática de amor dentro de casa, que é onde é mais difícil. São aquelas almas que Jesus, que Deus escolheu a dedo para passar essa encarnação com a gente. Então, com certeza, no meio desses, existem afetos e desafetos. Com certeza, no meio desses, pessoas que vão ser fácil convivência e outras vão ser difíceis convivência. E aí é onde está o grande desafio. Né? E aí é onde a gente tem que fazer com que essa energia mude. E através do nosso exemplo, do nosso esforço, da nossa dedicação, é que a gente vai fazer chegar a essa energia de amor a todos. Desculpa, eu vi aqui uma amiga minha, rapidamente falou aqui, a Maria Pinheiro, lá de São Paulo. Beijo pra tu, viu? Maria Pinheiro ajudou a gente no trabalho lá em Maranguá, ela mora no meu coração. Tive com ela ano passado, lá em São Paulo. A gente boa demais. Desculpa, querido. Aqui, a Maria Pinheiro. E essa nossa... Amiga, eu não sei se é uma doença. O que o doutor Fritz nos fala é que vai ser um outro momento de provação. Daqui a 8 ou 10 anos. Ele não falou especificamente se isso vai ser uma doença ou não. Eu acho que não. Mas, se vier, a gente vai encarar ela com tudo que a gente tem hoje. A razão, ciência, religião, amor, caridade, tudo que a gente tem feito. O Francisco, lá de West Palm Beach, qual é o conselho que você daria às pessoas que se mostram praticamente insensíveis às pessoas afetadas e algumas já desencarnadas por causa do coronavírus no Brasil? O Francisco, meu amigão lá do sul da Flórida, deixa eu te falar uma coisa. A gente fica meio sem entender, né? Porque a coisa já está sendo tão bem... Uma vez, quando eu vim da Europa e eu falei o que estava acontecendo lá, e eu cheguei aqui, o pessoal começou a dar risada, eu falei, gente, vem cá, vocês acham o quê? Um país como a Itália tem 20% ou 30%, sei lá quanto, do seu PIB baseado em turismo. Está com todo o seu país fechado a turismo. Turismo interno, turismo externo, parado, as fábricas paradas. O país desse escolhe entrar numa situação dessa porque quer? É óbvio que não. Se ele entrou nessa situação, ele fez de tudo para não entrar. Mas se foi nessa situação, entrou. Mas ainda tem gente que acha que não é nada, que não sei o quê, que não é isso, que não é por aí, e fica tratando isso como uma grande, um grande nada. Eu disse a vocês no começo, há 3 meses e meio atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz um vídeo ainda lá da Dinamarca, avisando aos brasileiros que o negócio lá estava pegando, que ia chegar aqui, e estava me preocupando, porque a nossa estrutura é diferente. A gente tem a questão das favelas, das comunidades mais pobres, as pessoas vivem mais perto, uma quantidade de pessoas dentro da mesma casa, e tudo isso eram questões que deveriam ser cuidadas. E parece que a gente fala em nada. Aí hoje a gente vê pessoas que ignoraram a doença adoecerem, sofrerem, desencarnarem, verem familiares desencarnar, mudar de opinião. Acho que mudar de opinião é sempre bom, né? Porque demonstra humildade, quando a gente percebe que a coisa realmente é séria. Mas o que eu não entendo, e aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito mais forte, essa descrença na ciência, né? A gente não pode ter essa descrença na ciência, a gente tem que dar à ciência a credibilidade que ela precisa ter. Sem a ciência, a gente se perde. O trabalho que os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde hoje têm feito nos hospitais do Brasil é absurdo. Eles já vinham fazendo trabalhos gigantescos antes mesmo dessa pandemia, cuidando de gente sem remédio. E agora está tendo que curar uma nova doença, um pedido, um clamor muito maior. Então, tem um pouco mais de indulgência com os profissionais de saúde. E nós que temos essa consciência de que a coisa é séria, de que a coisa merece a nossa respaldo, vamos orar por eles. Orar pelos ignorantes, porque a ignorância não tem nada a ver com faculdade, com fazer curso, com fazer isso, com fazer aquilo. A ignorância tem a ver com o espírito, que não evoluiu o suficiente e nem está aberto o suficiente para entender as coisas de Deus. Então, conselho, não sei se esse é conselho, mas o que a espiritualidade tem nos mostrado é que nós precisamos orar
por essa parcela da população que ainda ignora os perigos que essa doença pode causar. Então, a gente realmente tem uma responsabilidade com isso. E a Kátia pergunta, Roberto, para aquelas pessoas que estão indo para os hospitais sem as visitas dos parentes, qual seria o conselho que você deixaria para essas pessoas? Porém, a gente acha, às vezes, que a gente precisa de um médium de cura para curar alguém. Olha, a oração de uma mãe ou de um pai, uma oração fervorosa de alguém que lhe ama, às vezes tem um efeito mais forte do que a energia de um médium. Então, mesmo à distância, ore. Quando a gente tem algum familiar, alguém que a gente ama, que desencarna, a gente também não pode ver, não pode conversar, não pode visitar, né? É a mesma situação. Então, o que a gente faz? A gente ora. A gente eleva a nossa vibração, lembra do começo da palestra? Eleva a nossa vibração, melhora os nossos pensamentos e transporta essa energia para essa pessoa. Aonde ela estiver, seja inconsciente no UTI ou desencarnada, ela vai receber essa energia e isso vai fazer uma enorme diferença. E a gente pede, dentro do coração, para que Deus cuide daquela pessoa e dê para aquela pessoa o que for melhor para ela. Que a gente não sabe o que é. Mas que ela possa se recuperar e que ela possa, ao mais rápido possível, ser assistida. Eu tenho recebido de diversas pessoas fora do Brasil pedidos de serviço hospital à distância por pacientes internados com Covid. Mas eu tenho recebido pouquíssimos pedidos desse aqui no Brasil. Não é estranho. A gente está no meio de uma pandemia. Número de pacientes enorme. Os hospitais, aqui no Ceará, que graças a Deus os governantes aqui correram mais cedo. Mas os hospitais lotados e as pessoas ainda não estão pedindo ajuda da espiritualidade, né? Pelo menos através de mim, muito pouco. Realmente eu fico surpreso com isso. Bom, mas fiquem à vontade, viu? Nós estamos aqui para isso mesmo. Roberto, a Andréa Quintela pergunta o seguinte: o Dr. Fritz, ele atende com outros médiums? Se sim, como saber se de fato é ele? Ok. Atende com certeza. Eu posso garantir isso para você. Inclusive, eu conheço uma das médiums que ele trabalha, é uma médium que tem lá em Minas Gerais. Ele já tinha me avisado antes de eu ter contato com ela, na cidade de Sabará. Inclusive, ela faz trabalho também na Europa. A gente quase se cruzou em Portugal, se não me engano, quando ela esteve fazendo trabalho lá. E eu não lembro o nome dela, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu sei o trabalho que ela faz. É o mesmo espírito? Eu disse assim, provavelmente sim, porque o doutor Fih já me avisou que ele trabalha atualmente hoje com 4 médios. Desculpa, tá aqui a Eliana e mais 2 médios que ele não me dá o nome. Tá? Esses 2 médios, ele disse que eu não posso ter contato com esses médios agora. E trabalha assim, porque imagina só, o doutor Fih trabalhava, quando ele estava trabalhando o tempo inteiro, trabalhava geralmente aos finais de semana. Então ele trabalha ali 4, 5 horas no final de semana, no sábado, 4, 5 horas da tarde, 4, 5 horas de manhã no domingo, 4, 5 horas da tarde no domingo, acabou o trabalho. Tá, e o resto do tempo ele faz o quê? O resto do tempo ele vai trabalhar com os outros médicos, ele vai cuidar de outras questões, vai cuidar dos hospitais espirituais. E até mesmo porque, gente, aqui para nós, por que é tão importante o nome do espírito? Não é mais importante o legado que ele deixa? Se você quiser realmente saber se o espírito é verdadeiro, não se ligue em nome, não. Se ligue nas obras, se ligue nos frutos desse trabalho. Isso é o que importa. Porque tem muito espírito por aí se dizendo, usando nome de espírito médico famoso ou espírito famoso, e não está ajudando ninguém. E tanto espírito desconhecido, com nome às vezes ninguém sabe nem quem é, e fazem trabalhos maravilhosos. Então, com certeza o Dr. Fih já tem por outros médiums, esses 4 médicos que eu falei, só no Brasil. Fora do Brasil ele também atende, mas ele não me disse em qual país, não disse nada. Okay? E saber de fato se é ele ou não, eu repito, se concentre no resultado dos trabalhos dele. São o resultado do trabalho espiritual que faz com que o trabalho dê certo. O Francisco pergunta, Roberto, na sua experiência trabalhando com o Dr. Fritz, como é que a gente pode contribuir nesse tempo de pandemia, né? Enquanto desdobrado no sono do corpo físico, qual você acha que é a maneira mais efetiva de doar ectoplasma enquanto desdobrado? Ok. Existe vou até fazer uma propagandazinha aqui.
de um trabalho que nós no Instituto estamos fazendo. Existe uma diferença entre desdobramento do sono e desdobramento mediúnico. Tá? Nos dois, você pode do ectoplasma, porque você está lá com o perispírito, mas está ligado na matéria, então você consegue carrear essa energia. A melhor coisa é muito parecido com aquilo que a Carla Karenina perguntou. Como é que a gente vai dormir? Quando a gente vai dormir e faz uma oração, a gente se dispõe a ajudar, a gente faz aquela oração, chama assim, ó, guias espirituais, venham cá, me busquem, me levem para onde vocês precisarem, da energia que vocês quiserem, carregue minha energia, eu estou em casa mesmo dormindo, não estou fazendo nada, estou em casa de quarentena, então me deixem, me levem, me carreguem, me usem, né? Vamos chamar assim, no bom sentido, obviamente, me usem para ajudar as pessoas. Então, a maneira mais efetiva é você se sintonizar com a boa espiritualidade. É você se sintonizar com os bons espíritos, com a alta espiritualidade. Quando você faz isso, você consegue uma resposta divina formidável. E acredite, amigo Francisco, e a todos que estão me ouvindo, os espíritos adoram as pessoas que estão dispostas a ajudar. Falta gente que quer ajudar. Quando aparece um que está com disposição de ajudar, nossa, eles aproveitam. Não tenha dúvida disso. Então, quando você se dispõe a ajudar, a dispor do seu corpo, a sua energia, seu ectoplasma, a sua mediunidade, a doação de amor, não tenha dúvida que eles vão utilizar. Da melhor maneira é entrar em sintonia com a auto-espiritualidade. Porque quando você entra em sintonia... por exemplo, Kardec, quando nos colocou o capítulo 28 do Evangelho, ele não colocou preces, né, um capítulo de preces, coletânea de preces espíritas. Se você olhar lá, a maioria das preces são a Deus. Elas são direcionadas a Deus. Por que a Deus? Porque quando você manda uma prece para Deus, você está no topo da pirâmide. Aí Deus manda para Jesus, Jesus manda para os outros manda para os outros, aí chega na gente. Então, quando você direciona a sua energia para a alta espiritualidade, o que vem de lá para lá, o que vem de lá para cá é o melhor que pode. Então, não é para pensar, eu vou aqui vibrar para o Dr. Fries. O Dr. Fries é um espírito trabalhador. Como eu, com você, com qualquer um. Tem um grande conhecimento de medicina, mas é um espírito trabalhador. Agora, o que é que eu sugiro fazer? Vibrar com a auto-espiritualidade, Jesus, Nossa Senhora, Bezerra de Menezes, Meimei, esses espíritos realmente evoluídos, já no estado de evolução bem mais elevado, e evocar essa espiritualidade para lhe ajudar nesse processo do do sono, do desdobramento do sono. Roberto, a gente já está passando bastante aqui do nosso tempo, mas ainda tem alguns comentários, eu vou só colocar aqui talvez mais uns 2 para a gente fechar, né? O Ricardo pergunta, já que a gente está tendo vários médiuns assistindo a palestra, que já comentaram, como é que a gente sabe se é médium de cura? Ok, eu durante 20 anos da minha vida, tenho 25 anos de trabalho mediúnico, mas eu não tenho só a missão da mediunidade de cura. Eu tenho uma segunda missão, que é orientar a médium. E a terceira missão é ajudar a médium a desenvolver a mediunidade. Então, por essa razão é tão comum os médiums me procurarem. Nesse momento, por exemplo, o Instituto está auxiliando o desenvolvimento de 8 médiums de cura, aqui no Brasil e em outros países também, fora do Brasil. Kardec divide a mediunidade em 2 grandes grupos, né? Médium de efeito físico e médium de efeitos inteligentes. Todo médium de cura é um médium de efeito físico. Portanto, é impossível você ser médium de cura sem ter na sua vida, no seu histórico de vida, processo de efeito físico. Então, você tem que ter passado por esses processos de efeito físico durante a sua vida para poder afirmar que você tem mediunidade de efeito físico. Aí daí, então, a gente tem que estudar em cima disso qual tipo de mediunidade de efeito físico você tem. Caso você tenha de cura, tem que começar com a parte de testar. E, cara, mediunidade é testar. Não tem segredo. É estudar e testar. Estuda, testa. Não está tendo efeito? Não tenho. Vamos para outro. Vamos lá, teste aqui. Pode papel, caneta. Tem psicografia? Tem. Não tem? Vamos para a próxima. Então, mediunidade é teste. Certo? Então, você tem que estar aberto, tem que ter humildade para poder... Geralmente, os médicos de cura são devedores. Não sei que essa ansiedade tão grande que algumas pessoas têm de ser médico de cura, não queira não, gente. Acredite. Acredite no negócio nessas maravilhas que você pensa, não. A carga é pesada. A carga é grande, meu chapa. Mas vamos lá. Se você tem mediunidade de cura, em algum momento essa mediunidade vai ser... a sua vida, a sua história, a sua
a sua consciência será direcionada nessa questão. Tem um médium amigo nosso que está começando agora, que começou a partir de um trabalho nosso com o Dr. Fritz e tal, e conversando com ele e ele participou das cirurgias. É um rapaz lá de Rio Grande do Sul, qual é o nome dele, hein? Lá de Porto Alegre? Cara, eu sou péssimo de nome. Ah, o Michael, desculpa. Michael, meu amigo lá de Porto Alegre. Está começando agora. Começou agora um trabalho com o médico alemão, do Arix, dificílimo trabalhar com o Arix, mas ele está começando, e é uma pessoa do coração maravilhoso. Então, não é fácil, mas a espiritualidade vai lhe ajudar se você tiver habilidade. E se você precisar de mim, pode contar comigo. Entendo? E para a gente encerrar, Roberto, o William pergunta se mentalizar o Dr. Fritz e pedir ajuda é suficiente para ele, dentro do nosso merecimento, atender-nos? Ok. Às vezes sim, às vezes não. Nem todos os pedidos levados ao Dr. Fritz. Dr. Fritz é um nome conhecido, né? Então, toda vida que a gente mentaliza ele, nem sempre essa energia chega nele, porque o Dr. Fritz não é um espírito evoluído. Ele não tem como arrebanhar todos esses pedidos para ele, como espírito. Ele não tem uma elevação espiritual dentro dos diversos níveis de evolução espiritual para poder arrebanhar. Uma vez perguntaram ao doutor Bezerra de Menezes, só a nível de ilustração, perguntaram ao doutor Bezerra de Menezes como é que ele conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí ele falou, como é o sol que ilumina o Ceará, é o mesmo sol que ilumina São Paulo? Aí ele falou, então, é o que acontece quando a gente tem uma luz forte. Então, às vezes a gente não tem a gente às vezes acha que o Dr. Fritz é esse espírito, né? Por ser tão bondoso, ele é um espírito de luz. E não é. Ele é um bom trabalhador de luz, ele é um espírito trabalhador maravilhoso, mas quem convive com ele nota, né, os defeitos, as falhas morais que ele tem, que você consegue sublimar numa boa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não esconde. Tá? E é claro que muita gente recorre a ele em oração e ele atende. Isso é verdade, isso acontece. Mas ele fala para nós que é mais fácil dentro desse processo quando as pessoas procuram a mim ou a qualquer outro médium dele. Porque através desse médium, ele vai não só carregar o pedido da pessoa, porque não é espírito evoluído para estar interferindo no livre-arbítrio dos outros, ele está ali, a pessoa está pedindo, e também porque ele tem como levar a mim nesses processos de desdobramento, que foi o que a pergunta anterior, né? Porque eu sou muito usado nesses desdobramentos quando o doutor Fritz vai fazer essa cirurgia espiritual à distância. Não é a mesma coisa dele estar medializado, mas de qualquer forma ele está lá e do ectoplasma. Então, você pode usar os dois canais, sem dúvida. Qualquer um dos dois pode funcionar, mas funciona melhor, de acordo com a orientação que ele passa, quando a pessoa passa para mim os dados pessoais dela, né? Nome, se eu não me engano, são 4 dados pessoais. Nome, data de nascimento, endereço completo e a descrição do problema de saúde. Então, diante dessas 4 informações, ele vem numa reunião conosco, na semana ele vem, e ele passa, ele designa para cada uma das pessoas, ele diz, isso aqui eu quero que você marque 3 visitas, né, 4, então ele vai visitar essas pessoas no decorrer desse tempo de forma bem lógica, bem okay? Individualizada mesmo. Bom, Roberto, então a gente te agradece demais pela disponibilidade de ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Os comentários aqui continuam, mas infelizmente a gente não tem condições de tratar a todos, mas certamente boa parte deles você comentou nas suas falas, né? E eu te peço para tu deixar as tuas considerações finais, né? E que você faça a nossa prece de encerramento. Faço com todo carinho. Bom, nas minhas considerações finais, eu dizer a todos muito obrigado. Obrigado pelos amigos, Lindbergh, a Cecília da Dinamarca, que está aqui que eu estou vendo, a Raquel Cortez lá de Maranguape. Onde eu passo, eu deixo amigos do coração. Muito feliz, de verdade, de todo o carinho que vocês têm passado para a gente, para mim, para a Carol, para o Instituto, o trabalho que o Dr. Fritz faz. Obrigado mais uma vez ao pessoal aí da coordenação do Espírito Irmão Francisco, Casa Irmão Francisco, que tem me acolhido com muito amor, desde que a gente começou o trabalho aí no Eusébio, e eu estou muito feliz de verdade. Eu adoro fazer isso aqui, cara. Eu adoro conversar, passar para as pessoas tudo que eu posso.
de conhecimento e obrigado de verdade. Obrigado mesmo. E vamos para a nossa certamente a gente vai buscar outras oportunidades para você voltar aqui para conversar com a gente. A gente sabe que esse processo vai passar, a gente vai voltar às reuniões presenciais, mas esse ambiente que a gente está criando dessas transmissões está tão bacana que é bem provável que a gente mantenha isso mesmo após o retorno das atividades presenciais. E aí a gente já deixa o convite para um futuro retorno, né? Ok, eu que agradeço. Agradeço demais. O pessoal de Canindé está aqui falando aqui. Beijo para todos. Ok, vamos à nossa oração. Divino Mestre Jesus, é com alegria que recorremos à tua humilde presença em nós, para saudar o que temos de maior virtude em nossos corações. Entendemos, Divino Mestre, que ainda estamos no caminho da evolução. Entendemos que ainda nos falta muitos degraus nessa escada gigantesca que ascende até a tua presença. Mas sabemos, Senhor, que o teu amor é infinito e a tua paciência é gigantesca. Obrigado por nos oportunizar esse momento de reflexões, esse momento de interações. Obrigado por nos dar essa condição de estarmos com saúde e podemos, nesse momento, utilizar dessa saúde para orar por todos os nossos irmãos que estão doentes, em sofrimento. Não importa que tipo de sofrimento eles estejam, mas eles precisam lembrar do nosso Deus bondoso, maravilhoso, e que, com certeza, quer nos ensinar muito mais do que nos ver sofrer. Talvez o que nos falte é a capacidade de entender o que precisamos aprender. Talvez o que nos falte é a humildade. Nós precisamos buscar, às vezes em outros exemplos, como do Chico, da Maria Teresa, que trouxe aqui, buscar exemplo de humildade, para colocar um pouco mais de pitada desse tempero maravilhoso que é a humildade em nossas vidas. E aí a gente vai entender que toda dor e sofrimento vem para nos ensinar a sermos ainda melhores. Como disse o nosso bom e maravilhoso amigo Isaías Menezes, que tu nos dês força, Senhor, de suportar as dores das provações que nós mesmos criamos para nós. Muito obrigado por essa noite, que tu abençoe os nossos lares, as nossas famílias, e a todos nós, com muito amor, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E aí a gente avisa a todos os amigos que estão assistindo que esse vídeo vai ficar disponível na página da Casa de João Irmão Francisco, né? E posteriormente a gente copia também no nosso canal do YouTube. Então, no caso vocês queiram compartilhar com alguém que tenha dificuldade para acessar o Facebook, que não use o Facebook, a gente depois vai disponibilizar também no canal do YouTube. Basta procurar lá por Casa de João Irmão Francisco, que a gente deixa lá também essas transmissões. Tá? Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Roberto, pela presença virtual aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos a todos que acompanharam a nossa transmissão e que, avisando aos amigos que a gente está nesse período de isolamento social, toda noite, com exceção das quartas-feiras, fazendo essas transmissões a partir das 8 horas, aqui na página da Casa de João, como uma tentativa da gente se manter interligado e se manter em contato com a espiritualidade, com esses ensinamentos, né? Então, convido vocês a acompanharem essas transmissões e que fiquem em paz. Um grande abraço a todos. Abraço, Roberto. Obrigado. Valeu.